prazer estar com vocês, especialmente para abordar um tema tão importante como esse de hoje. Antes, eu gostaria de perguntar se você já está inscrito em nosso canal. Se não, eu te convido a se inscrever e também de compartilhar esses vídeos para que outras pessoas tenham oportunidade. Se você já está inscrito, muito obrigado. Compartilhe, comente, deixe o seu parecer sobre os vídeos que estamos trazendo para o público. O texto que escolhemos como base está em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 2 até o 4, que diz o seguinte: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Pois bem, Paulo aqui está descrevendo que ele foi arrebatado. Numa visão, ele foi ao terceiro céu. E ele diz que o terceiro céu é onde está o trono, é o paraíso de Deus. Agora, tanto a ciência como a Bíblia afirmam a existência de 3 céus, sendo que o terceiro céu, a ciência difere da Bíblia quanto à sua definição. Apenas quanto à definição. Mas a ciência comprova a existência desses 3 céus. O céu atmosférico, o céu sideral e o céu onde está o trono de Deus, o paraíso. Quando Paulo diz conheço um homem, é evidente que ele está falando de si mesmo, porque temos 3 referências que deixam isto claro. A primeira, quando ele fala das visões, isto está dentro de um ministério pessoal dele. Em segundo lugar, no verso 7, ele designa visões e revelações como feitas diretamente a ele. Em terceiro lugar, ele usa, para evitar a aparência de ostentação, a terceira pessoa. Isto também o apóstolo João já fez. Como demonstração de modéstia e humildade cristã, João sempre procurava, ao falar de si, referir-se à terceira pessoa. E encontramos isso no Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 1016. Há 14 anos, quando ele fala, então, desse tempo, isso significa que, cerca de 20 anos atrás, ele havia encontrado Cristo na estrada de Damasco, aquela linda realidade da vida de Paulo. A conversão de Paulo, perseguidor, Saulo, que passou então a ser um instrumento nas mãos de Deus, um porta-voz de Deus para levar o evangelho aos gentios. A data dessa epístola é 57 depois de Cristo. Então, 14 anos antes seria aproximadamente quando Barnabé levou Paulo para Antioquia, naquele ministério onde Deus os abençoou grandemente. Também encontramos esta comprovação no Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 1016. Terceiro céu, o paraíso. O primeiro céu, então, já falamos, é o céu atmosférico. O segundo céu refere-se ao espaço onde as estrelas estão, todas as galáxias, enfim, este universo imenso que formam o céu sideral. E o terceiro céu é a morada de Deus e dos seres celestiais. E Paulo diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu. A presença de Deus. Não é lícito, ele diz, literalmente, não é permitido ou não é possível falar do que ele viu. E esse mesmo apóstolo Paulo, na sua primeira carta, no capítulo 2, o verso 9, ele diz: as coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que não penetrou o coração humano, são aquelas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o apóstolo Paulo, ele não deu detalhes desta visão, apenas descreveu que esteve lá no terceiro céu e que o terceiro céu é o paraíso de Deus.
atmosférico é a camada de ar que envolve a Terra, responsável por dar a cor azul e por filtrar a luz solar. É composto principalmente de nitrogênio e oxigênio, que dispersam a luz solar, tornando o céu azul. É onde voam os pássaros e é também chamada de a camada formada por gases que protege a Terra, que transmite a luz, o som e fornece o ar que nós respiramos. Nós vivemos dentro de um lago atmosférico, que lá na criação, conforme vamos ver, Deus colocou em volta desse globo, esse lago atmosférico. Em Gênesis, no capítulo 1, versículos 6 a 8, falando da criação, no segundo dia da criação, diz o seguinte: depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E foi assim. Ao firmamento Deus chamou céu, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia, Gênesis 1, 6 a 8. A composição, ela é principalmente composta de nitrogênio, que é 78%, e oxigênio, 21%. Com pequenas quantidades de outros gases como argônio e dióxido de carbono. Por que o céu atmosférico é azul? Tão lindo, tão belo. A luz solar ela é dispersada pela atmosfera e o azul é a cor que mais se dispersa, tornando então o céu azul. Cientificamente comprovado. E a filtração da luz. A atmosfera filtra as ondas de luz ultravioletas perigosas do Sol, protegendo toda a superfície da Terra, todos os viventes da Terra. A atmosfera é dividida em camadas como a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera ou exosfera. Que maravilha! Isto me leva à criação. Nós lemos ali resumidamente, tão rápido, mas veja, quanta obra preciosa, perfeita, magnífica, diríamos assim, Deus fez. Estou falando apenas de um dia, o segundo dia da criação. Cada dia foi um espetáculo, uma maravilha, as obras criadoras de Deus. Jesus também falou desse céu atmosférico, sabia? Sim, ele falou. Ele falou quando no sermão profético de Mateus 24, ele disse o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Mateus 24, 30 e 31. Ainda no mesmo capítulo, Jesus falou o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 35. Também nós temos o apóstolo Pedro. Referindo-se à segunda vinda de Jesus, ele descreve de forma impressionante este céu atmosférico. Ele diz: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que há nela será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se desfarão ou se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, e olha que coisa linda, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça.
2 Pedro 3, 10 a 13. O apóstolo Pedro aqui está dizendo que chegará o dia em que esse planeta passará pelo fogo e que também esse lago atmosférico, esse céu atmosférico que está contaminado, que está doente, que está poluído, e o fogo, diz Pedro, vai alcançar esse lago atmosférico, queimará todos esses gases contaminados, para então Deus, como diz aqui o apóstolo, trazer um novo céu, trazer uma nova terra, onde habita a justiça. Que colocação linda para os dias em que estamos vivendo. Quando a humanidade clama por justiça e vemos tanta injustiça em nosso mundo. Encerrando essa primeira parte do céu atmosférico, eu quero ler Gênesis 1, 6 a 8 novamente, onde diz: depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas e águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das águas que estavam por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. Bem claro, documentado pela Bíblia, registrado em Gênesis 1, 6 a 8, o que também a ciência comprova, e não temos como fugir dessa realidade. Esse planeta é um planeta jovem, e esse céu atmosférico também. Ele tem a idade de nosso planeta. Vamos então ao segundo céu. O céu sideral, o céu das estrelas, o céu das galáxias, o céu, enfim, esse espetáculo que está posto diante de nós, uma pequena parcela para que a gente possa ver, que traz beleza ao nosso planeta, especialmente quando vemos a importância do Sol, quando vemos a importância da Lua, quando vemos todas as estrelas possíveis a olho nu, embelezando a noite de todos nós. Salmos 8, versos 3 a 5, o salmista, de forma inspiradora, disse o seguinte: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: o que é o homem para que dele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Que descrição linda, falando da criação. Quando olho para o céu, quando vejo a beleza desse céu sideral, desse universo de estrelas, eu fico pensando quão pequeno é o homem. É nada, é insignificante, para que Deus se importe tanto com ele, com você e comigo. Deus se importa sim. Deus está interessado no seu bem-estar, Deus está interessado no meu bem-estar. Deus quer nos dar o melhor, sempre foi esse o seu desejo, o seu intento para com as suas criaturas. Ainda leio: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, e uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. Salmos 19, versículos de 1 a 6. Lindo. Vamos avançar? Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela no seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Isaías 40, 26. Poder maravilhoso, grande,
onipotente, Deus, Criador dos céus, Criador da terra. Ergam os olhos para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha as estrelas, aquele que está no comando das estrelas, cada estrela obedecendo a este comando divino, a esse soberano Deus, Criador dos céus e da terra, soberano do universo. Aquele que fez as Pleiades e o Órion, que faz da escuridão alvorada e do dia noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra. O Senhor é o seu nome. Amós 5:8. Ele é o Criador da Ursa e do Órion, das Pleiades e das constelações do sul, Jó 9:9. Você pode amarrar as lindas Pleiades, pode afrouxar as cordas do Órion, Jó 38:31. Vamos agora ao terceiro céu. Terceiro céu é onde está o trono de Deus. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. Salmo 103:19. O Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Salmos 11:4. Então, o Senhor, mesmo estando lá no terceiro céu, lá no seu trono, Ele está examinando, Ele está observando, Ele está acompanhando o dia a dia, a cada momento dos seus filhos nesta terra. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles sol, e nenhum calor os abrasará. Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7:15-17. Que descrição fantástica, maravilhosa, desse sumo pastor, guiando o seu rebanho, guiando os seus filhos, nós, suas criaturas, que lá estivermos, com a graça do Deus Todo-Poderoso, aceitando o seu plano e seu propósito de salvação. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21:3-7. Nunca mais dor, nunca mais sofrimento, nunca mais luto, nunca mais morte. Deus vai limpar de nossos olhos toda lágrima, quer dizer, não haverá mais motivo para lágrimas no céu, motivo para tristeza. Uma nova ordem será estabelecida segundo o coração, a bondade, o carinho e o amor de Deus. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém, vem Senhor Jesus, diz João. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Louvado para todos sempre seja o Deus Criador. Junto ao trono de Deus preparado, há lugar, ó cristão, dado a ti. Este lindo hino, desde a primeira vez que eu ouvi, eu amei. Eu achei precioso, lindo. Eu estou trazendo agora para encerrar esse tema com a chave de ouro e com a graça de Deus. Vamos ser abençoados. Junto ao trono
de Deus preparado, há lugar, ó cristão, dado a ti. É de Cristo precioso legado, alegria terá sempre ali. Sim, ali, sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado e cercado de glória e de luz. Junto ao Pai já te espera Jesus. Não nos podem da terra os encantos dar ideia do que há ali. Se no mundo os prazeres são tantos, são prazeres que cessam aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem na existência de bênçãos aflutos para a vida feliz com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as belezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida radiosa e feliz. Pois ali, uma voz muito suave não cansa de falar-nos do reino de luz. É a voz divinal de Jesus. Se quisermos fluir da aventura que na pátria gloriosa haverá, é somente pedir de alma pura que Jesus sua graça nos dá. Sim, ali, com desvelo, amor e ternura, com amor revelado na cruz, nos espera sorrindo Jesus. Grande Deus e amoroso Pai, muito obrigado pela vida que nos dás. Muito obrigado por termos agora conhecido um pouco mais sobre os três céus. Céu atmosférico, céu sideral, das estrelas e galáxias, o céu onde está o trono de Deus, o paraíso. Pai, nós queremos estar no paraíso, no terceiro céu, cruzar todo o céu sideral e chegar ao paraíso, junto ao teu trono. Até lá, segure firme a nossa mão, em nome de Jesus. Amém.